Meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus esteja com todos vós. Nós estaremos estudando a palavra de Deus, pois ela é o fundamento para o alimento da nossa fé. Neste preciso momento, estaremos estudando um tema que é muito importante para a nossa salvação. A questão em causa nesses últimos dias tem se questionado bastante acerca da pessoa de nosso Salvador, Jesus Cristo. Tem se levantado vários questionamentos acerca de quem é realmente Jesus Cristo. Alguns afirmam que Jesus é Deus Filho e outros afirmam que Jesus é Filho de Deus. Aonde realmente nós devemos encontrar esclarecimento sobre este assunto? Vamos para a palavra de Deus e vamos ouvir o que o próprio Salvador nos diz no livro de João, capítulo 17, verso 17. João 17, nos versos 17, nos diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, o nosso Salvador afirma claramente que é na palavra aonde nós poderemos encontrar, então, a verdade, não só sobre os outros assuntos, mas acerca dele mesmo. Então, vamos comigo analisar acerca desse assunto e as Sagradas Escrituras nos dará, então, resposta aos questionamentos que têm se levantado nos nossos dias acerca da pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. A maioria das religiões nos nossos dias ensinam que Jesus é o Filho de Deus. Mas a maioria delas também afirma que ele se tornou filho somente quando nasceu de Maria e que filho é um título funcional. Será isto verdade? Então, vejamos o que a Bíblia e os testemunhos do Espírito de Profecia têm a nos dizer sobre este importante assunto. Em Grande Conflito, página 599, nos diz o seguinte: as verdades mais claras reveladas nas Escrituras Sagradas têm sido envoltas em dúvida e trevas pelos homens doutos, que com pretensão de grande sabedoria ensinam que as Escrituras têm um sentido místico, secreto, espiritual, que não transparece na linguagem empregada. Estes homens são falsos ensinadores. Foi a essa classe que Jesus declarou: errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregada um símbolo ou figura. A partir deste ponto, nós conseguimos perceber um aspecto muito importante na palavra de Deus. De acordo com a declaração da profetisa e conhecida como escritora Ellen G. White, em seu livro Grande Conflito, nos afirma claramente que, ao estudarmos as Escrituras, precisamos compreender quando é que a Bíblia fala de uma linguagem simbólica, de uma linguagem figurativa e de uma declaração literal. Por exemplo, quando Jesus contou as parábolas, na realidade, as parábolas referiam-se a algo literal ou eram figuras do qual Cristo estava tentando nos passar alguma lição? Na realidade, as parábolas são figuras. Por exemplo, ele disse: eu sou o bom pastor, vós sois as ovelhas. Será que você é uma ovelha? É claro que não. Na realidade, Jesus está se referindo à sua igreja como sendo um rebanho e ele como um pastor que conduz as ovelhas e dá a sua vida pelas ovelhas. Também nós encontramos nas Escrituras a simbologia de mulher, besta, dragão, animal, vento, enfim, tudo isso são linguagens simbólicas que não devem ser interpretadas no contexto literal. Então, vamos avançar dentro deste princípio e estaremos seguindo também o princípio de Isaías, capítulo 28, verso 10, que nos diz: o estudo da Bíblia deve ser feito de acordo com este princípio, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui e um pouco ali. Vamos então agora adentrar acerca deste assunto, examinando as Sagradas Escrituras. A primeira pergunta que temos para o nosso estudo é a seguinte: qual a mensagem central do verso áureo da Bíblia? Vamos analisar juntos, é um verso que muitos nós conhecemos. João 3, 16, verso 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Notem que o texto diz
logo de abertura, é um verso conhecido pela cristandade toda. Todo cristão conhece esse texto de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olhem bem, o texto diz que Deus fez o quê? Deus deu. O que ele deu? Seu Filho. Ali, o verbo ser, né, seu, indica possessão, ou seja, Jesus é Filho de Deus. E o verso 17, então, faz uma combinação, uma ligação e diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas que fosse salvo por ele. Vamos continuar analisando a questão para a segunda pergunta. Quando Deus deu seu Filho ou idealizou então o plano da salvação da raça caída? Vamos analisar nos dois textos importantes que estão nas Sagradas Escrituras. O primeiro é o de Miqueias, capítulo 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, pequena entre as clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, desde dias imensuráveis. Alguns textos dizem desde os dias da eternidade. De acordo com a profecia, diz que de Jerusalém nasceria, não é? Diz, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são desde os tempos antigos. Que quer dizer que o Filho de Deus tem uma origem. Mas existem muitas pessoas por ali dizendo que o Filho de Deus nunca teve princípio. Vamos continuar para o outro texto, que é o texto de 1 de Pedro 1, versos 18 e 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Paulo, no verso 20, nos afirma aqui claramente que o qual, na verdade, foi conhecido, Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus veio nas origens, não é? Que nós lemos no livro de Malaquias, né? Que a sua origem são desde os tempos antigos. Ou seja, que Jesus teve uma origem e Paulo diz que essa origem é antes da fundação do nosso mundo. Vamos continuar e passar para a outra questão do nosso estudo. O que diz Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, sobre sua própria origem? Apocalipse 3, verso 14, ele mesmo nos responde acerca desta questão importante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Notem que Jesus está aqui mostrando, através do apóstolo João, o discípulo amado. Identifica-se. Jesus se identifica como a testemunha fiel e verdadeira. Ele também é conhecido como o Amém. E o texto prosseguindo diz que ele é o princípio da criação de Deus. Gostaria de esclarecer um ponto importante nesse aspecto. Quando o livro de Apocalipse está dizendo que Jesus é o princípio da criação de Deus, não é o que muitas denominações têm por ali ensinado de que Jesus foi a primeira criatura criada por Deus. Na realidade, a palavra, o princípio da criação de Deus, dá-nos a entender, no seu verdadeiro contexto, de que Jesus é aquele que participou na criação de todas as coisas que existem no nosso planeta, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Nós continuaremos vendo isso ao longo do nosso estudo. Vamos então para a outra questão. A quem se aplica a sabedoria de Deus descrita por Salomão em Provérbios 8, capítulo 8, verso 22 a 25. Vamos acompanhar junto esse texto de Provérbios. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Desde então e antes de suas obras, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Vemos aqui que o texto de Provérbio usa a pronúncia ou termo no feminino. E todos nós sabemos que Jesus, ao ser nascido, ele foi um varão, ou seja, do sexo masculino. E como nós então podemos entender que a palavra de Deus aqui está se referindo da pessoa de Jesus Cristo? Bom, em toda parte da Bíblia, a sabedoria
de Deus é descrita como sendo o próprio Cristo. Será isto verdade? Vamos então seguir o princípio que nós lemos no princípio de Isaías, capítulo 28, verso 10, que diz que é um pouco aqui e um pouco ali. Vamos então para as cartas paulinas de Paulo, 1 de Coríntios, capítulo 1, verso 24 e o verso 30, encontraremos lá a resposta. Mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Notem que o texto de Paulo diz claramente que pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus no verso 20. E no verso 30, Paulo diz que nós somos dele quem? De Deus, em Jesus Cristo. Ou seja, por meio de Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, não por ele mesmo, mas por Deus, sabedoria. Vamos então avançar e logo percebemos que quando a palavra de Deus em Provérbios 8, versos 22 a 25, está falando da sabedoria, não está falando da sabedoria no contexto intelecto, da capacidade que o Senhor concedeu ao homem para a compreensão das coisas, mas é uma linguagem figurativa, como dizíamos no princípio, em que Deus usa para representar a pessoa de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vamos para a quinta questão do nosso estudo. Além de Provérbios 8, quais outros livros do Velho Testamento que afirmam que Jesus já era filho antes de vir a esta terra? Lembre-se que na introdução nós dizíamos que a maioria da cristandade hoje afirma que Jesus é filho de Deus, mas ainda assim eles acreditam que Jesus é Deus e que este título, filho, é apenas um título de função que ele adquiriu a quando da sua encarnação. Será que Jesus, antes de vir na Terra, já para reescrever ou descrever o Novo Testamento, já era filho de Deus? Vamos então acompanhar a partir do Salmos 2, verso 7 e o verso 12. Falai do decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Vemos aqui no livro de Salmos uma poesia profética escrita por Davi. Alguém poderá dizer, não, mas Davi está falando dele. Ou seja, Deus está falando para Davi, tu és meu filho, hoje te gerei. Bom, vamos parar um pouco para analisarmos essa questão. Em João 3,16, vimos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho que? O unigênito. A palavra unigênito quer dizer o único gerado, ou seja, unigenitum, ou seja, único gerado. Na realidade, aquele que gera é de onde nós nascemos, ou através do qual nós nascemos. Ou seja, eu sou um filho gerado de meu pai e nascido pela minha mãe. Ou seja, a geração vem do pai, mas o meio para tornar possível essa geração é através de uma mãe que possa nos conceber e nos nascer. Percebam bem, o texto diz que tu és meu filho, hoje te gerei. Deus não está falando da pessoa de Davi. Mas como Davi é uma figura da pessoa do nosso Salvador, então ele escreve desta maneira. Tu és meu filho, hoje te gerei. Beijai o filho para que não se ire. Vamos continuar e veremos que, na realidade, Jesus já era considerado como filho desde o Antigo Testamento. Você é príncipe desde os dias do seu nascimento. Entre esplendor e sagrado eu mesmo o gerei, como orvalho antes da aurora. Citação de Salmos 110, verso 3. As Bíblias atuais que nós possuímos, esta versão ou esse texto não se encontra descrita dessa forma. Houve uma alteração deste capítulo. Mas se tu pegares a Bíblia edição pastoral, encontrarás esta declaração. O texto diz, eu mesmo o gerei como orvalho antes da aurora. O texto de Provérbio de Salmos aqui, capítulo 110, verso 3, está dizendo claramente que o filho foi gerado de forma tão especial como o orvalho. Vamos então prosseguir e depender das Sagradas Escrituras para encontrarmos resposta quanto a essa questão. Quem subiu ao céu e desceu? Quem escreveu, quem encerrou os ventos nos seus punhos?
mas amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Certamente o sabes. Provérbios 30, verso 4. Quem é o nome do seu filho? Quem é aquele que subiu ao céu e desceu? Quem é que encerrou os ventos nos seus punhos? Amarrou as águas no seu manto? Não é? Quem é que criou as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Qual é o nome daquele que criou o nosso universo? Javé, conhecido também por Jeová. E qual é o nome do seu filho, se é que você o sabe? É claro que você sabe. Seu nome é Yeshua, na língua hebraica, e Jesus, na língua portuguesa. Vemos claramente aqui que o filho já era conhecido desde os tempos antigos. O povo judeu conhecia o nome do pai e também sabiam que o pai tinha um filho. Zacarias 12, verso 10 nos diz o seguinte: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplica, e olharão para aquele a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Bom, este é um texto, e são dois termos que muitas vezes têm sido confundidos pela maioria. Na realidade, muitos têm dito que a palavra primogênito não se aplica à pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Na realidade, está se referindo à questão do passado do Antigo Testamento, em que os primogênitos eram consagrados para o Senhor, e que o termo primogênito não se aplica a Jesus Cristo para se referir a ele como filho. Bom, a Bíblia é tão simples e clara para nos mostrar que isto é um fato, porque encontramos dois termos, o unigênito e a palavra primogênito. Se fazermos a ligação dessas duas palavras, de acordo com o original hebraico, a gente percebe que Jesus é o filho único gerado, ou seja, o primeiro e único filho gerado. Por isso o livro de Zacarias usa os dois termos unigênito e primogênito. Vamos então prosseguir para a outra questão do nosso estudo. Os apóstolos entendiam e pregavam que Jesus é o filho unigênito do eterno Deus, ou que ele era Deus Filho? Vamos então para as Sagradas Escrituras e encontraremos a resposta. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho. Vejam que para João, Deus o que ele fez? Enviou seu Filho unigênito. É uma repetição do capítulo 3, versos 16 e 17, que nós lemos logo na abertura. E o verso 10, então, ele diz que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho. Está bem claro. João diz que Jesus é Filho de Deus. Vamos para o outro verso. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é o nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. Mais uma vez aqui vemos a declaração da Sagrada Escritura, mostrando que o Cristo é o nascido de Deus e também o Cristo é aquele que foi gerado. Porque o texto diz que todo aquele que ama ao que o gerou, ao que o gerou. Quem foi gerado? Jesus Cristo. João está dizendo que Jesus foi gerado e não criado, como tem sido apresentado muitas vezes. Algumas pessoas dizem que o fato de dizermos que Jesus é um filho gerado, estamos a procurar dizer que Jesus é um ser criado. Note pela diferença. Gerado é alguém nascido. Criado é algo que é feito do nada ou a partir de alguma matéria. Portanto, vemos claramente que Jesus não é um filho criado, mas um filho gerado. Vamos continuar. Em que temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1, verso 14 e 15. Tal como dizíamos anteriormente, o texto diz que Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Bom, algumas pessoas, quando pegam nesse texto, procuram dizer que, olha, está aqui a resposta. Jesus é a parte visível do Deus invisível. De que invisibilidade Paulo está querendo se referir? De que Deus não seja uma pessoa? Como podemos entender Deus criar o homem à sua imagem e semelhança, se ele não é uma pessoa? Nós também estaremos falando sobre esse assunto, não é? Nos próximos estudos, acerca de Deus. Para muitas pessoas, Deus é um vento qualquer. Para algumas pessoas, Deus é um poder positivo. Bom, Paulo está a dizer que ele é a expressa a imagem do Deus invisível.
Bom, de que forma Deus é invisível? Isto estaremos estudando nas próximas oportunidades. Na realidade, Paulo diz aqui que ele é o primogênito de toda a criação. Nós já dissemos que a palavra primogênito significa dizer que o primeiro e único gerado. Vamos então prosseguir para a próxima questão do nosso estudo. Quando Jesus se tornou filho pela segunda vez? Se Jesus já era filho de Deus no Antigo Testamento, quando é que ele se tornou filho pela segunda vez então? Vamos para o livro de Hebreus 1, verso 4 e 6, que nos responderá. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz que todos os anjos de Deus o adorem. O termo que aparece aqui no verso 6 é, e outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito. Ou seja, a outra ocasião em que Jesus é chamado de Filho de Deus é quando ele foi introduzido para o mundo. Ou seja, quando nasceu como homem, ele continuou a ser Filho de Deus. Que parábola Jesus contou que confirma que ele já era Filho de Deus lá nos céus? Vamos ver a parábola que ele contou em Lucas e veremos aqui claramente que Jesus apresenta, conta a parábola da vinha, né? Vamos procurar abreviar, não temos muito tempo. Quando ele conta sobre a parábola da vinha, e diz que o Senhor, o dono da vinha, decidiu então mandar os seus trabalhadores, mandou os seus servos, mas esses servos eram apanhados e mortos. E então no verso 12 a 14, Jesus começa a expressar da seguinte forma, em Lucas capítulo 20. E mandou ainda um terceiro, mas feriram também a este e o lançaram no fora. Disse então o Senhor da vinha, que farei? Mandarei o meu filho amado, e a ele talvez respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, arrazoaram entre si, dizendo, este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança seja nossa. Notem que Jesus está contando uma parábola. Está usando uma palavra figurativa para ensinar um fato real. Jesus aqui diz claramente que o dono da vinha mandou o seu filho amado. Ele estava falando dele mesmo. Porque se assim não fosse, Jesus não contaria esta parábola. Ele diria que o dono teve que se fazer como servo e ir ao encontro dos trabalhadores para que pudesse ver a vinha. Mas Jesus conta dizendo que disse o Senhor da vinha que mandarei o meu filho amado. Claro está que da afirmação da boca do nosso Salvador, afirma claramente que Jesus é o Filho de Deus, ou que ele é o Filho de Deus. Vamos para outra questão. A que conclusão o apóstolo Paulo chegou sobre o amor de Deus? Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? O que Paulo diz? Que Deus não poupou o seu próprio filho, nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Paulo está a dizer que Jesus é Filho de Deus. Vamos para a 10ª questão. Quem é então o anticristo de acordo com as Sagradas Escrituras? Vamos lá ver. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permanece em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. João está dizendo aqui claramente que o que nega o Pai e o Filho é o anticristo. Como é que nós negamos o Filho e o Pai? Quando as pessoas afirmam que Jesus não é Filho, mas sim é Deus, Filho, ou seja, que ele seja Deus, em igualdade com o Pai, nós realmente estamos negando ele como Filho literal do próprio Deus. E ao negarmos a literalidade de Jesus como Filho de Deus, então a palavra de Deus nos mostra que nós somos o anticristo. Vemos também aqui no verso 23 que aquele que confessa ao Filho tem igualmente o Pai.
Então não há necessidade de chegarmos à conclusão que Jesus seja Deus, Filho, para que possamos ter a presença da divindade em nós. A realidade é que a divindade se faz presente, tal como Jesus diz que aquele que o ama será amado do seu Pai, ele e o Pai virão até nele e nele farão morada em espírito. Está bem claro, então, pela palavra de Deus, que o anticristo é todo aquele que nega Jesus como Filho. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Você percebe o que o livro de João, 1 de João 4, verso 15, está querendo nos dizer? Todo aquele que confessar que Jesus é o quê? É o Filho de Deus. O que acontece? Deus permanece nele e ele em Deus. Se você, meu irmão, minha irmã, quer realmente permanecer em Deus, então você precisa confessar. O que é confessar? Confessar significa proclamar, anunciar, defender, através da palavra de Deus, mostrar às pessoas, pregar de que realmente Jesus é Filho de Deus, não como um título de função conforme a cristandade está ensinando, ensinar que realmente, confessar que realmente Jesus é Filho literal de Deus. É isto que João está dizendo em sua primeira epístola de João. Ele está dizendo que qualquer que confessa, qualquer que anuncia, conforme estamos fazendo, que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude e que Ele te possa conceder luz para que você compreenda a sua vontade. Deus te abençoe.